Oi, turma, tudo bem? Eu trouxe um vídeo aqui para vocês sobre para calcular o seno, tá? Que é um exemplo assim daquela nossa atividade avaliada do número 4, da questão número 4. Bom, pessoal, então o exemplo que eu trago para vocês é calcular o seno de 820 graus, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver isso aqui, qual é a determinação dentro do nosso círculo trigonométrico, ó, porque se nós olharmos aqui, ó, o máximo é 360, né? E eu quero saber 820 é maior que 360. Como é que a gente descobre, então, como é que a gente transforma esse seno de 820 para caber aqui dentro desse círculo trigonométrico? O que a gente faz? Nós vamos dividir. Eu vou fazer uma continha de dividir normal, 820 dividido por 360, tá? Por que 360? Porque toda a volta do círculo trigonométrico tem 360 graus. Então, isso aqui eu sei que vai dar 2, que 2 vezes 360 dá 720. Vai sobrar aqui 100, tá? Então, esse aqui é o nosso resto. Então, 2 quer dizer que ele deu, são duas voltas. Isso aqui o que sobrou é o ângulo que sobrou, é o 100, aonde ele parou, 100 graus. Então, olha aqui, ó, se nós olharmos aqui no círculo trigonométrico, a gente tem zero, aqui é 0 graus, aí ele vai andando no sentido anti-horário, andando assim nesse sentido, é o ângulo positivo, tá? Então, aqui eu tenho 90, como deu 100 graus, vai dar um pouquinho mais aqui assim, talvez mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos isso, os 100 graus. Bom, então o que a gente descobriu com isso? Que ele está aqui no segundo quadrante. Ó, esse 100 graus, aonde que ele está esse ângulo? Bem aqui no segundo quadrante. Então, como é que são os sinais lá do seno? Olha, gente, o seno a gente indica sempre aqui por esse eixo Y aqui, o eixo na vertical. Então, no Y, aqui estaria o zero, né? Então, lá para a parte de cima do Y são os positivos. Ó, e na parte de baixo aqui do Y são os valores negativos. Então, como o nosso ângulo está aqui, ó, no segundo quadrante, quer dizer que ele é positivo. Isso a gente falando do seno, né? Se fosse cosseno, já são outros sinais, tá? Então, esse ângulo, uma coisa que eu já sei dele, que ele é positivo. Já a primeira coisa que eu sei, vai ser um sinal de mais. Depois, agora falta uma outra coisinha. Ele é 100 graus, tá? E naquela nossa tabelinha que eu já mandei para vocês junto no trabalho, lá na última folha, tá a tabela, essa tabelinha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é a tabela de razões trigonométricas, tá? Que eu mandei para vocês. Essa tabela, o valor máximo que tem ali é 89 graus, tá? E a gente tem 100. Então, como é que a gente faz para descobrir qual é o ângulo correspondente? Isso eu já mandei numa outra atividade também para vocês, que era o seguinte, né? Quando estava no segundo quadrante, claro, quando está no primeiro não tem nenhum problema, né? Vou fazer aqui no cantinho para vocês, olha. Quando estava no segundo quadrante, como é que a gente faz? A gente faz 180 menos o ângulo, tá? Menos o valor do ângulo. Quando está no terceiro quadrante, a gente faz o contrário. O ângulo, o valor do ângulo, menos 180. E quando está lá no quarto quadrante, a gente faz 360 menos o valor do ângulo. Bom, o nosso caso é 100 graus, né? Então, esse segundo aqui, ó, tá no segundo quadrante. Então, a gente faz 180 menos o valor do ângulo. E é o que a gente vai fazer. 180 menos 100. Tá? Vai dar 80 graus, né? Bem facilzinho. Então, 80 graus, ó, eu já consigo ter um valor. Porque lá naquela nossa tabela, que eu mostrei para vocês agora, vai até 89 graus, tá? Então, aqui eu consigo achar o valor do seno. Então, o seno de 820 graus, que era o nosso do início lá, ele corresponde, ó, vamos botar um corresponde aqui, ao seno de 80 graus, que eu já sei que é positivo, né? Porque a gente já viu que o seno lá no segundo quadrante é positivo.
E agora, como é que eu sei o valor desse seno de 80? Isso já existe, né, lá na nossa tabela, não, ninguém vai precisar calcular nada. Essa parte é bem fácil, né, gente? Então, eu quero mostrar para vocês aqui o seno do 80. Vamos subir um pouquinho mais essa tabela para a gente enxergar bem o valor do seno de 80. Então, tá aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se vocês conseguem ver ali, ó. Seno de 80... tá lá. 0. Deixa eu aumentar, botar mais um pouquinho para cá. Fica melhor da gente ver. Tá? Vocês têm que acompanhar por aqui, ó. Tá aqui o seno de 80. Então, a primeira coluna é a do seno. Tá? Deixa eu ver aqui, não tá bem nítido, né? Mas é 0,9877. Não tá muito nítido. Tá? Mas tem que lembrar assim, né? Que a primeira coluna é seno, a segunda é cosseno e a terceira coluna é a tangente, tá? Então, o seno de 80 é 0,98, 48, aliás, né? 47 eu tinha falado, né? 0,9848, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu só vou copiar, olha só, não pode ser mais fácil. 0, só vou copiar aquilo que a gente leu ali na tabelinha. E pronto. Isso aqui é o cálculo da nossa atividade, ó. Tá bom, gente? Um beijão, então, e se cuidem.